Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG. E agora, né, saiu o resultado do Enem, as notas do Enem essa semana, muita gente está desesperada. Antes de tudo, eu quero desejar uma boa sorte para todo mundo que vai tentar esse ano para entrar em uma faculdade. E eu espero de verdade que todos vocês consigam, e eu vou torcer por cada um de vocês que me acompanham aqui para conseguir passar no curso, na faculdade que vocês querem. Então eu vou orar por vocês e vou torcer muito por vocês. E hoje eu vim trazer algumas dicas pro Sisu, responder algumas dúvidas também e fazer alguns comentários, enfim, tentar dar uma orientação, porque eu sei que para muitas pessoas é a primeira vez que vai entrar no Sisu, e mesmo que tenha lido o edital, tenha visto como funciona, assistido vídeos, talvez não entenda direitinho a dinâmica e fique um pouco perdido na hora de selecionar a vaga, né, a faculdade, enfim. Antes de tudo, antes de você ir para o Sisu, é importante que você já tenha decidido a faculdade que você quer. Muita gente espera o Sisu para poder ver as notas de corte, para só então começar a pensar em que faculdade vai tentar jogar a nota. Só que assim, isso é muito errado, primeiro porque para você olhar faculdade por faculdade vai demorar demais lá no site do Sisu. E uma coisa também, viu? Não adianta você querer ficar analisando a faculdade só pela nota de corte, porque a nota de corte é só um fator, mas existem diversos outros fatores que você deve analisar. Primeiramente, a sua prioridade, né? A faculdade que você realmente quer. E só se você tiver certeza que você não vai conseguir nessa faculdade que você quer, que você precisa estudar outras faculdades. E não é só olhar a nota de corte, é olhar notas de corte anteriores, é olhar a quantidade de acertos anteriores que as pessoas obtinham em média para conseguir adentrar naquela faculdade, se tinha segunda, terceira chamada, se tinha chamada pública, enfim, olhar todos esses fatores porque ajuda demais na sua análise. E aí, se você não tem, eu quero estudar na UFG de Goiânia, pra mim só serve essa. Se você tiver tipo, pra mim qualquer faculdade que eu passar eu tô indo, então não, eu quero a faculdade XYZ, porque qualquer uma das três serve pra mim, porque elas são do meu estado e não tem importância eu ir pra outra cidade. Então você precisa analisar. Se você não tiver uma prioridade, como por exemplo eu tinha quando eu quis escolher a minha faculdade, você pode escolher dentre as suas opções, no caso analisando a que você tem mais possibilidade de passar. E para isso é muito interessante que você tenha em mente como rodava, né, as listas, se rodava muito, as notas de corte, enfim, se por exemplo do que foi aprovado para o que foi chamado em segunda chamada, terceira chamada, chamada pública, teve muita discrepância de nota, então é legal que você olhe isso. Uma dica que eu dou pra vocês é que vocês analisem as planilhas que estão disponibilizadas lá no Instagram Desempenhos Med, eu vou deixar o arroba aqui. Lá é um Instagram que na bio deles tem um link e tem assim, pelo menos pra quem quer medicina, né? Tem as planilhas com várias faculdades. Por exemplo, a UFG, que é onde eu estudo, tem a planilha lá. Os estudantes, quando eles entram, eles organizam essa planilha, né? No caso, por quantidade de acertos, por nota, enfim. Antes de você fazer essa análise, eu quero dar uma dica muito boa pra vocês. Não analise nota, analise quantidade de acertos. Porque de um ano para o outro, a TRI pode mudar muito. Por exemplo, do ano retrasado pro ano passado, que foi quando eu, passei, a TRI abaixou demais as notas, tanto que eu achei que eu não ia conseguir passar. Só que, no geral, as notas de corte no Brasil abaixaram, porque a TRI, no geral, foi baixa. Então, por exemplo, em 2018, a média da UFG na ampla concorrência para medicina tava 797,98, se eu não me engano. E ano passado, a média de corte foi 785, alguma coisa, ou seja, caiu mais de 10 pontos, o que era algo totalmente contrário do que vinha acontecendo nos anos anteriores. Nos anos anteriores, a média só vinha aumentando cada ano mais, e ano passado teve uma queda muito brusca. Então não analise nota, analise quantidade de acertos, porque normalmente a quantidade de acertos sempre fica ali mais ou menos estabilizada e não tem uma alteração tão grande, embora a TRI possa variar. Outra coisa, que é um erro que eu já vi muita gente fazendo no meu cursinho, não espera dar a primeira parcial para você jogar sua nota. Mesmo que você ainda não tenha o resultado do primeiro dia, já joga sua nota lá, porque são poucos dias. E quanto mais dias você tiver ali vendo a sua colocação, melhor. Então não deixa pra colocar sua nota no segundo dia, porque o site tá muito congestionado. Mesmo que você não consiga entrar de primeira, vai tentando, mas joga a sua nota desde o primeiro dia, isso é muito importante. Outra dica, se você tem uma prioridade de faculdade, tipo assim, eu quero muito passar na Unicamp, mas se eu passar na UFMG,
eu vou também. Então deixa a sua nota fixa lá na Unicamp na primeira opção, não fica mudando. A segunda opção, se caso você não tiver uma segunda opção fixa também, igual a primeira opção, você pode mudar, pode variar, pode olhar outras faculdades. Eu fiz isso, mas, por exemplo, ano passado, quando eu fiz o SISU, todos os dias minha primeira opção era o UFG de Goiânia, que era onde eu queria, porque assim eu tinha uma noção mais real. Isso porque, pensa, por exemplo, tinha dia que eu estava na posição 42, 40 e pouco de 55 vagas. Tinha dia que eu estava na posição, acho que 19, enfim, eu tava, entendeu? Então, por exemplo, imagina se eu jogasse a minha nota lá no dia que eu estava na posição 42 e aí eu falasse, cara, eu acho que aqui não vai dar certo, e já trocasse. Eu não ia ver que na real a minha nota ia subir muito mais. Então, deixa lá pra você poder ver a variação, anota todos os dias a nota de corte, não só da sua primeira opção, mas das faculdades que você pretende tentar também, né, pela segunda opção. Vai sempre anotando ali pra você ver as variações. Até porque normalmente, do primeiro dia mais pra frente, as notas de corte, pelo menos dos cursos mais concorridos, tendem a diminuir. Outra dica. Teve uma mudança, acho que ano passado, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado no SISU, mas teve uma mudança recentemente que, antigamente, se você não passasse na sua primeira opção, passasse na sua segunda opção, você poderia, né, se matricular ali na faculdade que você escolheu na segunda opção, e na primeira opção você poderia colocar como lista de espera, como, né, segunda chamada. E se caso rodasse, você poderia ser chamado aqui na primeira opção e deixar a segunda opção. Atualmente não tem como mais fazer isso. Se você foi chamado na sua segunda opção, você obrigatoriamente precisa ir. Quer dizer, você não obrigatoriamente precisa ir, né? Mas você não pode mais concorrer à segunda chamada ou à lista de espera da primeira opção. Então pensa bem nisso na hora de você colocar as suas opções aí. Daí, se você não tiver uma opção que você quer muito mesmo, você, por exemplo, está... pra você tanto faz essas duas faculdades, ou essas três faculdades, ou esses três cursos, tenta deixar como primeira opção a que roda mais, a que chama mais. Porque assim, se você não passar na segunda opção, você tem mais chances de conseguir passar na sua primeira opção, na lista de espera ou na chamada pública, né, na segunda chamada, enfim. Outra coisa, justamente por causa dessa mudança do SISU, Pamela, eu quero muito, 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 muito passar em matemática na Unicamp, eu não quero em outro lugar. Então, não joga a segunda opção. Eu sei que, assim, dá um medinho e tal, tipo, se eu não conseguir passar na primeira opção, eu vou ficar um ano inteiro estudando de novo. Mas, assim, se você realmente quer aquele curso naquela faculdade específica, eu acho que vale a pena arriscar. Porque vai que você, por exemplo, sei lá, você quer passar em matemática na Unicamp, tem 30 vagas pra onde você quer concorrer, e aí você tá na posição 35, você tá com medo de não ser chamado, e aí você coloca uma segunda opção, você passa na sua segunda opção, e depois você vai ver a lista de espera da primeira opção rodou, e você poderia ter sido chamado, mas você não vai, porque como você foi chamado na segunda opção, você não pode mais concorrer à chamada de espera da primeira opção. Então você vai ficar muito frustrado pensando, cara, se eu tivesse deixado minha nota lá, eu teria sido chamado. Então, assim, se você quer muito um curso específico numa faculdade específica, eu acho que vale a pena correr o risco de deixar a segunda opção de lado e tentar focar só na primeira pra tentar concorrer à lista de espera. Justamente por causa disso, inclusive, se você estiver numa posição não muito longe, no último dia do SISU, ali dar nota de corte na primeira opção, talvez você consiga. Por quê? Por exemplo, tem 40 vagas na sua primeira opção e você tá na posição 50. Tem 10 pessoas ali te esperando, mas dessas 10 pessoas, talvez algumas delas possam ter passado na segunda opção delas, né? E acaba que elas deixam a vaga livre ali. Então, por exemplo, você da posição 50 vai pra posição 43 se você for confirmar a lista de espera, entende? Então, se você realmente quer muito um curso específico, na faculdade específica, eu acho que vale a pena correr o risco. Gente, e agora, um erro que eu vejo muita gente cometendo, e todo ano é a mesma coisa, todo ano todo mundo desespera, e todo ano acontece a mesma coisa, que é o quê? A gente tem nas faculdades, por exemplo, vou falar de medicina, que era eu sempre analisava, tipo, várias faculdades, às vezes eu nem queria as faculdades, mas eu olhava. Sempre acontecia, sempre. As faculdades, no último dia do SISU, as faculdades que tinham as notas mais altas, elas caíam um pouquinho o resultado. E as faculdades que tinham as notas mais baixas, aumentavam um pouco mais. Porque funciona assim, por exemplo, aqui em Goiás, a gente tem 3 faculdades federais que concorrem no SISU, né?
com medicina, que é o UFG de Goiânia, o UFG de Jataí e o UFG de Catalão. Essas três. Normalmente, a de Goiânia é a mais concorrida, por ser maior, por ser na capital, enfim. E aí, o que acontecia? Muita gente queria como primeira opção Goiânia e deixava como segunda opção ou Jataí ou Catalão. E aí, por exemplo, eram 55 vagas na ampla concorrência, né? São 110 no total, 55 na ampla concorrência. A pessoa tá na posição, sei lá, 62 de 55 vagas. Aí, tá no último dia, ela olha isso e ela fala, não, vou conseguir. Por quê? Porque vão ter que chamar quase 10 pessoas, vão ter que chamar mais 7 pessoas, né? Pra conseguir me chamar. E aí o que acontece? Essa pessoa que tava na posição 62 aqui na UFG de Goiânia coloca como primeira opção Jataí ou Catalão, porque ela prefere fazer em uma dessas outras duas faculdades do que fazer outro ano de cursinho. E aí ela joga pra essas outras faculdades que normalmente ficam com a média menor do que a de Goiânia. E aí o que acontece? Sai o resultado. A UFG de Goiânia diminui a nota porque as pessoas que estão ali na posição 55, 54, 53 ficam com muito medo de não passar e acaba jogando a nota para outra faculdade que elas vão ter certeza que elas vão passar. E aí, a nota de corte de Goiânia diminui e a nota de Jataí de Catalão sempre aumenta. Eu já observei isso nos 3 SISUs que eu participei e todo ano é a mesma coisa. Todo ano, no último dia, a UFG de Goiânia diminui um pouco a nota e a UFG de Jataí e Catalão aumenta. E assim nos outros estados também. Quando tem aquela faculdade que é mais concorrida, que é mais disputada, sempre diminui um pouquinho no último dia e aumenta nas outras. Então, se você quer muito um curso, uma faculdade específica, tenta, sabe, eu sei que dá muito medo, infelizmente o SISU é assim, é uma dança das cadeiras, se você não tiver muito garantido, tipo assim, na metade superior das vagas, realmente você vai passar muito medo, você vai ficar com medo de entrar alguém melhor que você e tomar sua vaga, mas normalmente não oscila tão bruscamente, sabe? Um exemplo que eu tenho pra dar pra vocês é de uma amiga minha, que atualmente ela faz faculdade comigo e ela, quando tava tendo SISU, ela me contou que ela ficou com muito medo, porque tinha dias que ela estava abaixo da nota de corte de Goiânia e tinha dias que ela era o ponto de corte, tipo assim, eram 55 vagas. O que tava ali na posição 55, a nota dele era a nota de corte. Se você tirasse uma nota maior que ele, você passava ele e ele ia pra baixo, né? E você ia pra posição dele. Agora, e ela era o ponto de corte, e ela considerou, cara, será que eu jogo pra outro lugar? Porque eu quero muito passar aqui, mas eu não vou conseguir, tá? Tipo, muito em cima, eu sou o ponto de corte. Se entrar uma pessoa com a nota 1/10 maior que o meu, eu já tô fora, sabe? Então realmente dá muito medo. Mas ela se manteve e no final ela passou e ainda passou com uma posição melhor, porque algumas pessoas que estavam ali nas últimas posições, eu acho que ficaram com medo e deixaram, né, a vaga e acabou que ela conseguiu passar. E além disso, vocês têm que considerar também que sempre tem um ou outro que joga a nota, mas acaba que não vai fazer. Por exemplo, ano passado, eu conhecia pessoas que estudavam comigo no meu cursinho, que tinham passado na USP, já tinham confirmado vaga lá no vestibular, né? Iam fazer o vestibular, mas jogaram a nota aqui na UFG de Goiânia só pra poder dizer que passou também, fazer propaganda pro cursinho. Inclusive, não façam isso, tá? Isso é muito feio de se fazer. Você tá deixando outras pessoas desesperadas e meio que tomando a vaga de outra pessoa só pra poder se aparecer. Ah, mas eu não vou ocupar a vaga. Sim, mas você e mais várias pessoas fazem isso, o ponto de corte vai lá em cima, um monte de gente que acha que não vai passar, acaba jogando a nota pra outro lugar que não quer, porque tem medo de não conseguir passar, e vai ver, depois ficam 10 vagas lá livres pra poder chamar na segunda chamada, ou na lista de espera, né, na chamada pública, e aí a pessoa trocou aquela faculdade por uma outra que ela estava mais garantida porque ela achava que a nota ia ser altíssima, sendo que na verdade a nota estava altíssima porque alguns engraçadinhos estavam jogando a nota lá. Por exemplo, ano passado eu tirei uma nota muito boa que me permitia ser aprovada em diversas federais aqui do Brasil. Eram algumas ou outras que eu não tinha conseguido. E esse ano muitas faculdades vão considerar notas dos Enems anteriores. Para poder me aparecer, eu poderia simplesmente pegar minha nota lá, jogar em alguma federal só para poder falar, ai gente, passei na UFG, passei na UFMG, passei na UFBA, passei na UFPB, passei na não sei aonde, só para poder ficar me exibindo. Mas tipo, pra que isso vai me servir, sabe? Só pra ficar me aparecendo? Então não faça isso. Tem muita gente que, por exemplo, quer medicina e aí vai ver que não consegue medicina e aí pra poder falar pra família que passou em alguma coisa, vai lá e joga pra enfermagem, joga pra odonto, só pra poder tirar a vaga de outra pessoa. Então não faça isso, isso é extremamente ridículo, tá? Aí, tem que mandar isso mesmo. Vergonha! Vergonha!
Então eu acho que o principal erro é esse último que eu falei, não troque a nota assim de última hora se você realmente quiser aquele curso, porque sempre tem essa oscilação. E agora respondendo algumas dúvidas que me fizeram lá no Estudigram. Pamela, posso colocar cursos diferentes na primeira e segunda opção? Pode sim, você pode colocar cursos diferentes e faculdades diferentes também. Ou você pode colocar a mesma faculdade com cursos diferentes. Por exemplo, você pode colocar medicina na UFG ou odontologia na UFG. Ou você pode colocar, por exemplo, sei lá, agronomia na UFJ e colocar, sei lá, ciências contábeis na UFMG, entendeu? Não importa. Eu consigo ver todas as notas de corte? Sim. Mesmo que você, por exemplo, você está em dúvida entre 3 faculdades, você só tem 2 opções. Você consegue sim ver as notas de cortes parciais todos os dias daquela outra faculdade que você tem interesse. Assim você consegue dar uma analisada nas variações também e analisar. Às vezes você vai ver aquela outra faculdade que você não tá colocando como primeira ou segunda opção e você vê que ela é melhor pra você colocar como segunda opção e aí você troca. Então tem como sim ver. E além do mais, outra pergunta que me faziam também é de quanto tempo as notas atualizam. Bem, as notas normalmente atualizam todos os dias, meia-noite, às vezes demora um pouco mais, às vezes antecipa um pouquinho, mas todos os dias as notas são atualizadas, né, as parciais. Consigo ver minha posição nas faculdades? Não, você só consegue ver a sua posição na sua primeira e na sua segunda opção, sendo que se você estiver passando na sua primeira opção, você não é considerado na segunda opção. Então, por exemplo, ele te mostra a sua classificação, mas você não ocupa vaga na segunda opção, entendeu? E por último, reforço aqui, se você não conseguiu passar no curso ou na faculdade que você quer, não jogue para outro curso, não jogue para outra faculdade, só para você falar que foi aprovado. O importante é que você saiba que, no fundo, você poderia ter sido aprovado em várias outras faculdades, em vários outros cursos, mas não é aquilo que você quer. Não tire a oportunidade de outra pessoa que quer aquele curso ou aquela faculdade que você poderia jogar sua nota, né, como primeira opção e realmente quer fazer aquele curso naquela faculdade, então não seja um imbecil e não fique jogando sua nota em outros cursos ou em outras faculdades só pra se aparecer, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo porque me ajuda pra caramba, faz o YouTube entender que os meus vídeos são legais e recomendar pra mais pessoas. Me segue lá no Estudigram que eu tô postando conteúdo todos os dias, muito conteúdo, story, post, reels. É @vestibuleiros, eu dou muitas dicas lá também. Me deem sugestões de vídeos aqui nos comentários, porque eu já tô ficando sem ideia pra gravar. Todos os dias alguém me manda uma sugestãozinha ou outra, todos os dias não, né? Mas toda semana quando eu posto vídeo, e isso me ajuda demais a ter mais conteúdo pra trazer aqui pra vocês. Se vocês se interessarem por medicina, me siga lá no meu Instagram pessoal, é @_Pamela Rocha. Lá eu gravo um pouquinho do meu dia a dia sobre a medicina e logo, assim que der tudo certo, que essa pandemia acabar, eu vou gravar minhas aulas práticas, vou gravar tudo na faculdade, vou gravar acompanhamento de cirurgias e muitas coisas legais que eu pretendo mostrar pra vocês lá, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, esqueci de falar, e se inscreve aqui porque é muito importante, eu quero chegar em 25 mil inscritos logo. E tchau!